Iniciando a gravação do terceiro bloco, com a última apresentação, o grupo que vai apresentar a análise do segmento achocolatado. Vou iniciar a apresentação, vou abrir a apresentação aqui e já de imediato estou fechando o microfone. Tão logo apareça para vocês na tela o primeiro slide, vocês já assumem, então, a apresentação, ok? Estou fechando a minha imagem e meu microfone. Ok, não sei se vocês estão me ouvindo, mas boa noite, pessoal. Eu vou iniciar, então, nossa apresentação. Nós definimos para análise o achocolatado. Vou falar um pouquinho dele, um pouquinho de cada marca que nós escolhemos, das 4. Acho que até pode passar já, professor. Ok, o achocolatado, então, ele é da categoria de alimentos, tá? Ele é à base de chocolate, ou em pó, ou granulado. Ele, basicamente, é a mistura de água ou leite, e a composição dele é 70% de sacarose, que é um tipo de açúcar, e 30% de cacau em pó. Nós definimos 4 marcas, então a gente escolheu o Nescau, o Toddy, o Ovo Maltine e o Italac. Então, vou falar um pouquinho sobre cada um. Por exemplo, o Nescau, ele foi o primeiro achocolatado do mercado nacional e em 1932 ele foi criado no Brasil. O nome vem da fusão da marca Nestlé e o cacau. O Toddy, ele é da PepsiCo e ele foi fundado em 1916 por um porto-riquenho chamado Pedro Santiago. Em março de 1933, o Pedro conseguiu a licença do governo brasileiro para comercializar de fato no Brasil. O ovo maltine, que é do ovo maltine mesmo, originalmente veio da Suíça, foi criado em 1904 e em 1980 iniciou a comercialização no Brasil, principalmente com milkshakes do Bob's, que é um fast food bem famoso. O achocolatado da Italac foi um que eu realmente não achei muitas coisas da história, digamos assim, porque a Italac não foca no achocolatado. Mas, então, vou falar um pouco da marca. E a Italac foi criada na empresa Goiás Minas, no estado de Goiás, no ano de 1996. Aí, em 2002, eles criaram um tipo de aromatizado, que é a base de água e chocolate, que era sabor chocolate também. E em 2013, o achocolatado em pó zero açúcar. Então, foi um longo período até eles criarem um novo achocolatado, digamos assim, até porque eles não focam nisso. Em 2015, eles criaram o Italaquinho, que é bem famoso hoje, inclusive, que é um achocolatado em pó também já pronto, né? Com mistura. É isso. Boa noite a todos. Eu vou fazer a parte da identificação dos pontos de venda. Após a gente identificar alguns, a gente optou por 2. Um mercado de bairro, os 2, e um de uma grande rede. Os 2 ficam localizados em Niterói, em Canoas mesmo. O primeiro se chama Mercado Oliveira e o segundo é o Nacional. No primeiro, pode passar para. No primeiro, observamos que havia disponível apenas 2 marcas das 4 que a gente está analisando. Nescau e o Toddy. Logo que a gente chega no mercado, do lado esquerdo, a imagem do lado esquerdo, a gente identificou que tinha estava bem localizado, disponível e muito visível a marca Nescau. Logo que a gente entra em busca dos outros produtos
dentro, pelos corredores, a gente achou e identificou que se encontravam apenas esses 2 produtos e o Toddy ocupava apenas 2 prateleiras, enquanto que o Nescau ocupava o dobro de prateleiras. Como se trata de um mercado de bairro, eu conheço quase todos os funcionários, eu questionei e eles me passaram, eu questionei pela primeira gôndola, que está mais visível, eles me passaram que o produto ia vencer logo, daí os clientes tendem a comprar quando o produto está mais visível, para que eles não precisem andar pelos corredores. Pode passar o próximo slide, professor. No segundo ponto de venda, é o supermercado nacional, havia muito mais disponibilidade de achocolatados, diversas marcas. Das que estamos analisando, eu encontrei a Ovo Maltine, o Toddy e o Nescau, 3. A gente identificou que o Nescau e o Toddy têm a mesma quantidade, mais ou menos, de produtos disponíveis, enquanto a Ovo Maltine tem muito menos. Pode passar, professor. A seção ali dos achocolatados em pó, que estão localizados no centro do mercado, começa geralmente exibindo a marca Nescau, que tem grande espaço reservado só para ela, muitas vezes uma gôndola inteira. Lembrando que em sites de compras online, quando ordenado assim por produtos mais vendidos ou talvez também botando mais relevantes, a gente vê que sempre tem a Nescau primeiro, né? Por exemplo, ali no site das Americanas, a gente bota ali na opção de refinar e os produtos mais vendidos e também os mais relevantes vai aparecer ali primeiro Nescau, e também na Magazine Luiza, se tu refinar por mais vendidos, também aparece em primeira opção o Nescau. Já no ponto de venda físico, a marca de achocolatados em pó Toddy, que é também bastante conhecida, né? Ela possui um espaço para ela também grande, que é sempre assim do lado do Nescau, né? O Ovo Maltine já é mostrado assim em menor quantidade, né? Logo após o Toddy, e geralmente assim nas prateleiras mais abaixo, assim que não estão no ponto de visão assim dos consumidores, né? A marca Italac não tem tanto espaço quanto as outras que eu citei, né? E marcas menos conhecidas vão tendo menor espaço ainda. Os achocolatados em pó e embalagens em saco ficam frequentemente abaixo das embalagens com tampa. E observamos que, além de ser mostrada ao lado das outras marcas nas gôndolas ao centro do mercado, a marca Nescau tem um espaço reservado para ela logo na entrada, tendo exibição mais privilegiada caso o consumidor dê uma passada rápida no mercado. Então, o consumidor entra ali no mercado, dá de cara ali com uma gôndola inteira com a marca Nescau. Então, assim, se o consumidor quer dar uma passada rápida no mercado, ele pode ali rapidinho pegar a marca Nescau e comprar. Ali também tem o planograma, que eu tentei também mostrar um pouco disso. E é isso. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Não? Sim. Eu vou trabalhar com a parte dos lançamentos das 4 marcas. A que menos teve lançamento nos últimos anos é a Italac, que só teve o lançamento do achocolatado Light, né, zero açúcar Light, que seguiu a onda dos demais, como a Toddy e a Nescau tem. Na imagem aparece 2 potes, mas normalmente em mercados tu só acha saquinhos dela. Ovo Maltine não teve nenhum lançamento, teve, mas foi já retirado do mercado, que é o Ovo Maltine com chocolate suíço. Ela foi retirada do mercado em 2014 e não tá mais à venda aqui no Brasil. Pelo menos não consegui localizar em nenhum mercado e nem sites. A Toddy e a Nescau é que mais lançam atualizações da sua marca, não só trocando o slogan ou a própria
a forma do produto, a embalagem, mas sim o produto. A Nescau lançou dois novos tipos, né? No Nescau Max, que é zero açúcar e zero adoçantes. A Nescau 3.0, que é 30% menos açúcares e mais fibras. E a Toddy lançou o Toddy Protein com 13% a mais de proteínas e uma redução de 25%, e o Toddy Light, que é só redução de 25% do açúcar dele. Normalmente essas marcas não lançam tantas novidades. As duas que mais lançaram nos últimos anos é realmente a Toddy e a Nescau, que foram 2018 e 2019. As demais não lançaram. Pode passar para você. Estratégia de promoção dessas marcas. A gente analisou, dentre essas que foram analisadas, dá para perceber que a Nestlé e a Ovo Maltine é as que investem em diferentes canais para promover os produtos, né? Algo que eu achei bem interessante analisando o site da Nestlé, eles expõem os produtos de forma bem coerente, bem legal. E uma diferenciação nessa é que eles utilizaram a divulgação de e-book, eu achei algo bem de cores, o vermelho, que é algo muito forte, que chama a atenção, né? Algo que está muito relacionado ao ramo da alimentação. Eu até coloquei uma imagem ali para ilustrar e um print do site onde tem um e-book para baixar, que é algo que gera muito engajamento, né? E é bem voltado para a pessoa da marca. Pode passar, por favor. Eu daria um ponto para eles no sentido de criatividade. Eu pesquisei alguns e acho que é muito criativa a forma que eles expõem o produto. Outro ponto interessante que é quanto a esse combo que eles fizeram, que tu comprava dois achocolatados e ganhava um copo, se eu não me engano. Então isso é algo bem legal que incentiva o consumidor a invés de comprar um produto dois, né? Dá para passar. A Ovo Maltine também eu achei uma ação muito legal que eles fizeram de degustação. Eu acho que essa é um tipo de ação muito relevante, né? Porque os consumidores eles querem retribuir quando recebem a marca, né? E é algo bem legal também da Ovo Maltine é que eles utilizam influenciadores digitais, é algo bem legal, né? Que está em alta. Isso eu achei muito interessante da marca, uma forma diferente de se promover. Pode passar, por favor. A Italac, dentre todas as marcas que eu analisei, a forma que se comunica, no achocolatado mesmo, a Italac divulga pouco, tanto no site quanto nas mídias sociais, é tudo mais voltado para os produtos como creme de leite, leite condensado. A persona da marca está mais relacionado à mulher, né, que cozinha, enfim, a imagem da comunicação deles é totalmente voltada para isso. E já deixam de lado um pouco a parte de divulgar o relatado. Bom, minha vez. Boa noite, pessoal. Acredito que não esteja dando interferência agora, era só com o colega. Referente à estratégia de posicionamento e comunicação, normalmente o achocolatado ele é mais voltado para a linha infanto-juvenil e essas quatro marcas não batem em teclas diferentes, com exceção da Italá. A Nescau, por exemplo, ela visa uma estratégia de comunicação e ela se posiciona muito a favor do esporte. Ou seja, é aquele pessoal que a gente vê bastante propaganda da Nescau que eles batem na tecla da energia não sei o que, energia... Enfim, e quando tu acessa o site deles, a cara do Nescau, ela já tem, embaixo tem crianças praticando natação, crianças praticando corrida, crianças praticando diversas modalidades de esporte.
porque o Nescau, ele bate nessa tecla e ele se comunica muito com a galera do Infanto Juvenil, que é esse pessoal que são os consumidores dele. Então, toda a comunicação e posicionamento deles é direcionado a essa faixa etária. Já a Ovo Maltine, ela, como o achocolatado da Ovo Maltine não é o carro-chefe, ela tem uma estratégia de posicionamento e comunicação muito voltada a adolescentes. Então, ela faz parceria com youtubers, ela tá sempre na internet, ela usa uma linguagem muito jovial, às vezes coloquial, cheia de gíria, que é o que tem no pessoal na internet. Então ela bate mais nessa tecla, justamente porque o carro-chefe dela não é o achocolatado, mas ela acaba vendendo para esse público, para o público que consome os outros produtos dele, ela acaba vendendo o achocolatado em pó com essa mesma linguagem. Já a Toddy, ela tem uma característica diferente. O Toddy, ele é muito mais consumido por crianças, e o público dele também é infanto-juvenil. E apesar de ser muito consumido por crianças, a marca da Toddy, a PepsiCo, ela tem, como ela é dona do Doritos, do Ruffles, ela tem uma cultura muito de bater no marketing social. Então, quando ela bate no marketing social, tem lá o Ruffles, que ele é das cores da bandeira LGBT. Então, ela traz isso pro Toddy também, apesar do público-alvo do Toddy ser as crianças. Ela está tentando trazer esse infanto-juvenil, esses adolescentes que batem nessa tecla de marketing social para eles. E aí eles até brincam que eles têm o público causador, que esse cal é para ser de cowboy, né, da marca do Toddy, e o causador é justamente para causar essa galera esse público infanto-juvenil que bate na tecla desse marketing social. Já a Italac, ela é totalmente voltada para a família. Ela é voltada aos pais dos consumidores, porque a Italac, ela é uma marca de laticínios muito forte. A Italac vende... esqueci, como é que é o nome? Vende leite condensado, vende creme de leite, vende bastante coisas relacionadas a isso. Então, eles são uma marca família e eles batem nessa estratégia de as próprias campanhas dele. As campanhas publicitárias, as parcerias deles são completamente voltadas à família, porque a Italac, normalmente, quem compra são as famílias, né? Não, ela não é voltado, ela bate na tecla do marketing de quem vai comprar, não de quem vai usar. Então é bem interessante. Pode passar o próximo slide que eu acabei essa parte. Já os preços, eles não variam tanto, mas variam. Esses que vocês estão vendo de exemplo, eu peguei do chocolate em pó de 400 gramas da internet. Esses preços são todos disponibilizados na internet, só que não difere muito do que a gente vê nos mercados, nos grandes mercados, nos comércios de esquina, de bairro, enfim. O Nescau, a gente observa que ele está sempre mais ou menos R$ 1 acima do Toddy. É cerca de 10, 20% do Toddy. E ele e o Toddy, eles estão sempre nessa disputa por preço. O Nescau é sempre o maior, só que às vezes o Nescau vai lá e faz uma promoção, aí o Toddy lança outra atrás de preço, né? As estratégias de preço, para eles ficarem mais ou menos parecidos. Então, nunca eles fogem disso. Já é raro eles passarem da diferença de R$ 1 de preço. Já o Maltine, como eu falei para vocês antes, o foco deles não é o achocolatado em pó. E por o achocolatado em pó deles serem mais implementados, ter flocos e algo do tipo, eles são bem mais caros, eles são 50% mais caros do que o Nescau, e eles sempre são assim. Então, por isso, às vezes, é muito difícil a gente encontrar o ovo Maltine sem ser em mercados de grande rede, porque para o pequeno comerciante não é viável investir no ovo Maltine, sendo que não vai ter muita saída. Já a Italac, ela é sempre mais barato. Ela é uma das marcas menos vistas, mas dentre as menos vistas, ela é a mais vista, digamos assim. Então, ela tem o menor preço dentro dessas 4.
e o maior preço dentro dentro das demais, que é da categoria dela. E acredito que seja isso. A diferença de preço, elas importam bastante na hora da gente conhecer o produto, porque, por exemplo, a Italac, ela tá ganhando bastante esse nome, porque tá crescendo bastante o nome dela, justamente porque ela é uma das baratas e oferece um produto de qualidade, porque a Italac tem experiência no ramo de laticínios. E o Nescau só se consolida, mais uma vez. A Toddy vem para ser essa segunda, e a Ovo Maltine, como eu falei para vocês, não é o carro-chefe dela. Ela tá ali só para vender mais um produto, tanto como meu colega falou, ela não procura em fazer novos lançamentos do tipo, justamente por não ser o foco dela. Acredito que seja isso, professor. Ok, de volta. Muito bem, Vitória e companhia. Bruno, Franciele, Rúbia, Tamires. Parabéns pela apresentação. Então, estamos finalizando o último grupo, um grupo que falou sobre achocolatados. Deixa eu fazer os registros aqui daqueles que estão, aproveitando que estou gravando, que está em modo de apresentação, aqueles que estão na aula. E, para encerrar esse bloco, João Lucas e pessoal, não precisa escrever ou digitar nada, eu estou gravando aqui, então estou passando aqui o registro aqui das presenças. E esse segmento, o segmento de achocolatados, é um segmento antigo, né? São produtos que têm uma longa história. Até diria para vocês assim, que hoje Nescau é o líder de mercado. Muitas vezes a gente percebe a liderança no mercado pelo próprio, né, nesses comparativos que vocês estão fazendo nos diferentes segmentos aí de comparativo de preço ali, a gente já tem um indicativo, normalmente, de quem tem um posicionamento e tal, e talvez até ocupe essa liderança no mercado. Bom, deixa eu só encerrar a apresentação aqui. E o Toddy já foi líder de mercado. O Toddy é uma marca também forte, tradicional, mas em determinado momento, Nescau, Nestlé, né, entra com toda a sua pujança, com toda a sua força econômica, e obviamente que aí né, movimenta muito o mercado. E tem esses outros movimentos mais regionais, como a Italac, né, e mais de nicho, como o Ovo Maltine, com posicionamentos diferentes. Acho que foi bacana, sim, foi importante essas interpretações ao longo da apresentação, mas especialmente ali no fim, quando tentaram mostrar assim, o posicionamento de cada marca, o quanto cada marca usa de estratégias distintas. É importante a gente, né, quando está analisando um segmento, pensar sobre isso, né, como que tem sido, que era exatamente a provocação maior desse trabalho, né, tentar compreender, identificar, enxergar, né, esses discursos, esses canais, os espaços, os canais utilizados, as estratégias no próprio ponto de venda, as estratégias de precificação, né, a linguagem utilizada, porque a gente consegue, sim, perceber, assim como vimos nas apresentações anteriores, né, os energéticos e todos os outros, das outras semanas também, estas buscas, né, por públicos, por características diferentes, de repente, para se posicionar, para se firmar, ou estrategicamente tentar ampliar. Estes movimentos são importantes. Então, a empresa, seja o pequeno negócio, aquele empreendimento que está iniciando agora, a empresa que já está há mais tempo no mercado, mas ela tem que estar sempre tentando encontrar a resposta mais precisa naquilo que diz respeito ao público-alvo. Tentar
delimitar, desenhar, descrever com a maior precisão possível quem efetivamente pode estar compondo o público potencial consumidor. E a partir disso, conhecendo o público, que é dos pontos que a gente mais tem discutido nas nossas aulas de marketing, a partir dessa definição do público-alvo, né, ou dos públicos que eventualmente podem ser potenciais consumidores, a partir destas definições, desse entendimento, dessa clareza com relação ao público, estabelecer formas adequadas de comunicação. Como é que eu chego nesse público? Eu vou utilizar as redes sociais? Se eu vou utilizar as redes sociais, quais as redes sociais que eu vou utilizar? Como que eu vou utilizar essas redes sociais? Eu vou utilizar alguma mídia de massa? Vou utilizar alguma mídia tradicional? Eu vou fazer, que tipo de ação eu vou fazer no ponto de venda? Que tipo de estratégias vale a pena? Que tipo de promoção que eu vou construir? Estas coisas, estas reflexões, esse debate, essa discussão, mesmo na pequena empresa, precisam ser feitas. Precisam ser feitas. Esse é o pensar mercadológico, esse é o pensar no sentido de construir uma atuação diária, estratégica, que busca, de alguma forma, chamar a atenção dos consumidores, despertar o interesse dos consumidores, fazer com que eles tenham a vontade de experimentar, de consumir, e depois todas as estratégias no sentido de fazer uma oferta realmente excepcional, e sendo uma oferta excepcional, acabar conquistando o cliente e fazendo com que ele queira repetir essa experiência tão boa de consumo. Esse é o desafio de qualquer negócio, de qualquer tipo de empresa. Nós precisamos criar experiências extremamente interessantes e satisfatórias àqueles que, sim, depositaram confiança, acreditaram em nós e resolveram experimentar o nosso produto e o nosso serviço. E em resolvendo experimentar o nosso produto, o nosso serviço, acabaram realmente confirmando que é um produto muito bom, que é um serviço excelente, e teve, neste sentido, despertada a vontade de continuar consumindo o nosso produto. Esse é o desafio do empreendedor, do empresário, daquele que conduz uma empresa. Esse é o desafio dos profissionais que atuam na empresa, que atuam na área de marketing, mas que atuam em qualquer área dentro da empresa. Ter esse pensamento de que tudo que está sendo feito dentro da empresa é uma atuação no sentido de construir uma oferta excelente. A construção da oferta excelente, ou seja, aquele momento que nós estamos entregando o produto ao consumidor, tem que ser um momento assim em que nós entregamos um serviço ou um produto excepcional. Um serviço ou um produto absolutamente surpreendente e encantador. Um serviço ou um produto que vai ser, seguramente, um convite a novos consumos. Se nós conseguirmos... Agora, como é que a gente consegue fazer essa entrega de algo realmente surpreendente? Isso em qualquer negócio, em qualquer atividade, em qualquer... Né? Hoje eu vi uma matéria no jornal de um empreendedor que é um professor nosso da UBRA, que abriu uma loja no centro de Canoas, exatamente nesse momento de pandemia, faz 45 dias aí que ele abriu uma loja, se não me engano, feminina. E imagina, abrir uma empresa num momento, né, de tamanha recessão, né, de tamanha dificuldade que todos os negócios e toda a economia está enfrentando. Eles abriram, enfim, negociaram as questões de aluguel e tal, e eu fiquei pensando, que estratégias que o professor deve estar desenvolvendo para enfrentar esse momento, mas mais do que isso, para, né, ter uma loja ali no centro de Canoas, na rua principal do centro, no sentido de se desenvolver, de crescer, de se consolidar no mercado, de ampliar. Que tipo de estratégia? Porque hoje a gente tem que se provocar
cotidianamente. Nós precisamos, nós que vamos empreender, vocês que estão atuando dentro de uma empresa, mas que daqui a pouco já estão, né, com algum pensamento empreendedor, e independente desse pensamento estar aflorando ou não, independente dessa vontade de, quem sabe, lá na frente, empreender, ter a sua própria empresa, porque, né, pode ser uma decisão seguir, eu quero seguir, né, atuando em empresas, tendo, né, fazendo uma carreira, crescendo e tal, não quero empreender, ok, mas independente disso, essa vontade de tornar a empresa em uma empresa extremamente competitiva, uma empresa que se torna sólida, que se torna forte no mercado. Então, se eu sou o dono da empresa, ou se eu sou um colaborador, se eu sou um funcionário, não importa, eu tenho que ter uma atuação com esse propósito. Agora, como é que se constrói estas empresas, né, sólidas? Independente do porte, sempre vai ser através das entregas excepcionais, das entregas excelentes. E a gente consegue uma entrega excelente de produto ou de serviço com envolvimento de todo mundo, com a compreensão do que é, do olhar para o outro lado, comportamento do consumidor, compreender o consumidor, tentar entender, por isso análise mercadológica, por isso, né, tentar entender as análises e tentar entender as estratégias, e tentar entender as estratégias das marcas. Queremos tentar entender as estratégias das marcas no sentido de aprender com elas, verificar que as coisas não são soltas, não são aleatórias, elas são pensadas, são planejadas. Cada ação de uma empresa bem-sucedida é uma ação planejada, muito discutida, analisada, estudada, e aí, né, acabam sendo lançadas no mercado e tal, e em geral, acabam conquistando os consumidores. O propósito desse trabalho era primordialmente isso, termos sempre essa provocação. Estamos no mercado, estamos trabalhando como empregado, não importa, eu tenho que começar a educar o meu pensar administrativo, o meu pensar organizacional, o meu pensar mercadológico, no sentido de me provocar. Se eu sou, quem é o cliente, quem é o público-alvo, quem são os meus consumidores potenciais, e em sendo estes consumidores, este público-alvo, o que eu gostaria que acontecesse, como eu gostaria de ser atendido, como eu gostaria que o produto fosse oferecido. E me provocar, né, trazer essas reflexões no dia a dia empresarial, para que eu possa sempre estar desenvolvendo estratégia. Ok, é isto que eles querem? Vamos ver o que existe de recursos, de técnicas, de possibilidades para oferecer isso. E vamos ver o que mais podemos oferecer para tornar ainda mais surpreendente a nossa oferta. Então, né, e a partir disso a gente começa a descobrir algumas coisas que são feitas e que foram feitas por estas marcas e que nos permitiram identificar exatamente a estratégia por trás da ação. Parabéns a todos, e agora eu quero, antes de encerrar a gravação, rapidamente falar sobre a atividade deste momento agora. Quero dizer para vocês, reforçar que nós estamos a 4 encontros de encerrar o semestre, que dentro do plano de aprendizagem, o último encontro, que seria no fim do mês, seria, hoje é 9, 16, 23, dia 30. Dia 30 seria a avaliação semestral, uma prova presencial valendo 6, e não teremos mais essa prova presencial. Então, nós teremos um encontro do dia 16, um encontro do dia 23 e o encontro do dia 30 para fechar esta avaliação semestral, peso 6, na medida que já temos a AP1 valendo 1,5 e a AP2 valendo 2,5. E vai ser construído, esses 6 pontos vão ser construídos por vocês a partir da participação nestes últimos 3 encontros, né, hoje e mais 3 que teremos pela frente, ok? Isso é importante. Então, vai ser uma construção. Como no sistema de ensino, a avaliação parcial 1 está prevista, lançada no sistema. A avaliação parcial 2 está lançada no sistema. E eu não tenho no sistema de ensino
a possibilidade de lançar avaliação parcial 3, 4, 5, valendo menos pontos. Eu tenho no sistema de ensino uma avaliação valendo 1,5, engessado, uma avaliação valendo 2,5, engessado, que vocês já fizeram, e uma avaliação valendo 6, lá no final. Eu vou construir, já abri, inclusive, uma sala, e vou abrir outras salas de espaços para envio de atividade. Mas estes próximos envios de atividade, eu não vou fazer, não tem como fazer com avaliação, eu não tenho como dar nota ali. Eu vou ter um controle paralelo, numa planilha, e a participação de vocês eu vou salvando numa planilha. A nota final, que vale 6, aí sim, um envio de atividade, eu vou criar, valendo 6, e vou dar essa nota lá para fechar a nota do semestre lá no final. Mas eu não tenho como lançar atividades parciais avaliativas por este engessamento do sistema que é previsto dentro daquela situação antiga. Antiga não, situação normal. Nós vivemos dentro de uma anormalidade. Tá? Não sei se ficou claro, mas de qualquer forma, vamos ter essas atividades, todas as quartas agora estejam presentes, e hoje vai ser a seguinte atividade. Eu vou ler para vocês, mas já está lá a sala, mas eu quero ler para vocês, para tirar qualquer dúvida antes de vocês irem lá para a sala, para o envio de atividade para fazer isso. Olha só, a atividade está lá no bloco de desenvolvimento 2, atividade avaliativa parcial AP3. Eu chamei de AP3, ok? Vai ter a AP4, a AP5, que vai ser a avaliação parcial 3, 4, 5, que inventamos agora para compor essa AS, que é a avaliação semestral. Então, a soma destas vai dar 6. Essa atividade foi criada excepcionalmente para compor a avaliação semestral, prevista para ser realizada inicialmente no dia 30 de junho, de forma presencial, mas que, em função da Covid-19, está dividida em algumas atividades parciais que ocorrerão remotamente. Esta atividade, esta de hoje, está organizada em 2 etapas ou questões. Primeiramente, uma avaliação. Então, vocês vão enviar esse arquivo no Word ali, enviando o arquivo, a atividade, com 2 tópicos. Primeiro, uma avaliação do trabalho desenvolvido em grupos, intitulado Análise Mercadológica. Vocês vão fazer um comentário sobre suas conclusões acerca da atividade, destacando algo que, no seu entender, agregou a partir dos estudos sobre as estratégias das marcas nos diferentes segmentos. Então, é um parecer, vocês vão escrever ali uns 2 parágrafos e tal, sobre o que chamou mais atenção, o que agregou em termos de conhecimento estas apresentações, a pesquisa que vocês fizeram, o que somou, certo, em termos deste pensar em marketing, o que somou esse trabalho, fazer uma espécie de um fechamento, de um feedback, de uma autoavaliação, do que agregou esse trabalho. Destaca ali, olha, eu acho que sobre determinado ponto do trabalho, sobre esse aspecto, acho que foi muito bom, acho que foi muito interessante a reflexão sobre aquele produto, que eu aprendi isso, que eu descobri isso, me chamou a atenção, nunca tinha pensado sobre aquilo, essa estratégia realmente, agora eu estou percebendo, enfim, coisas que chamaram a atenção de vocês. Esse é o primeiro. Sobre o trabalho, sobre a atividade de marketing, análise mercadológica. A segunda, faça uma avaliação do trabalho, atribuindo, vocês que já tiveram aula comigo sabem que eu faço uso desta estratégia sempre, atribuindo uma nota pessoal, tu vai dar uma nota para ti, autoavaliação, e também uma nota para cada um dos colegas do teu grupo, de 1 a 5, uma nota de 1 a 5, considerando aspectos como participação no trabalho, contribuições com ideias, proatividade, envolvimento, comprometimento, enfim. Tá? O quanto cada um, qual é a tua avaliação. Isto, vocês vão enviar a atividade e eu só que recebo. Nenhum vai ter acesso a nenhum relatório. Então, cada um de vocês vai abrir um documento, vai digitar ali as respostas, as suas reflexões com relação à questão 1, que é sobre o trabalho, análise mercadológica, e depois a questão 2, que é a avaliação do trabalho em grupo. 1 é a avaliação do conteúdo, e o 2 é a avaliação do grupo, certo?
É isto que vocês têm que fazer, salva ali, posta, e eu vou receber esse material de vocês. O fechamento da AP2, que vale 2,5, que foi a apresentação do trabalho, que vocês já postaram lá, fechamento da nota, passa também por aqui. Eu tenho uma nota, uma avaliação do trabalho, da qualidade do trabalho, das informações, da apresentação e tal. Eu tenho uma nota, mas essa nota pode ter ajustes, tá? A partir daquilo que eu vou receber do feedback, que é importante. Isto assim, ó, isso é uma prática de mercado, não é nem uma prática de educacional ou uma coisa que o Jefferson está inventando. Isso é avaliação 360. Nós, quando estivermos, talvez vocês trabalhem em alguma empresa que tenham essa prática. Avaliação 360, todos avaliam todos. Tu é avaliado pelo teu colega, tu é avaliado pelo teu subordinado, tu é avaliado pelo teu superior, tu é avaliado pelo teu cliente, tu é avaliado por fornecedores. Isso é avaliação 360. De tempos em tempos, nós, né, buscamos parecer, ponto de vista, feedback daqueles que atuam conosco, exatamente no sentido de se desenvolver, de se aperfeiçoar, de aprimorar. Então, é um momento de, com muita sinceridade, com muita consciência, com muita honestidade, com fazer essa crítica e a autocrítica e se posicionar aqui nesse arquivo que vocês vão me entregar. Já fica também o registro para que semana que vem, muito importante, vamos ter uma aula expositiva, eu vou apresentar, vou falar sobre endomarketing, né, trazer essa área de estudos que se coloca no centro da área de recursos humanos e da área de marketing. E a semana que vem teremos, então, outras turmas participando, pelo menos uma turma participando e alguns outros convidados, mas fica já o registro de que é importante que todos estejam aqui a semana que vem, porque sim, não talvez como hoje, assim, no horário da aula, mas alguma atividade sobre o conteúdo da próxima semana vai chegar também no ambiente aula, e assim será, ok? Dia 16, dia 23 e dia 30 a gente conclui as nossas ações, as participações de vocês, os depoimentos, os registros, eventualmente alguma, não sei, como é que vão ser os próximos instrumentos. Eu posso colocar algumas perguntas e dar um tempo, olha, agora vocês têm 30 minutos para postarem as respostas. Sei lá, dia 23, dia 30, eu posso fazer alguma coisa nesse sentido, posso trazer um estudo de caso, postar na hora e pedir para que vocês apresentem as respostas. Alguma coisa nesse sentido vai acontecer. Por isso é importante agora a participação de todos vocês nesses próximos encontros. Estamos finalizando e, aproveitando isto que estamos finalizando, gostaria também que, se vocês tiverem assim uma disposição, um pouquinho mais de tempo também, hoje mais 2, 3 minutinhos, nesse documento, após o 1 e o 2, o 1 sobre o conteúdo, o 2 sobre o grupo, pode fazer um comentário sobre isto que está acontecendo, né, em termos de disciplina, de administração de marketing, qual é a avaliação de vocês sobre esse semestre que acabou praticamente sendo, né, quase que o tempo todo aqui nesse ambiente, né, nos encontramos todas as semanas e tal. Quais são as suas percepções? Acho que é importante a gente refletir sobre isso, é uma coisa nova, absolutamente nova, inusitada e tal, e é importante a gente avaliar como é que tudo isso aconteceu, o que podemos, né, tirar de proveito disto. Tô louco para voltar para o presencial, né? A gente começa a ficar meio preso e tal, mas de qualquer forma ainda teremos, né, um período nesse espaço, e se a gente tem a possibilidade de ir aperfeiçoando, sempre faremos isso. Então, um breve feedback, assim, do que vocês estão achando desses nossos encontros, eventualmente alguma sugestão e tal, tá? Isso mais a título de feedback, da gente ir construindo e aperfeiçoando sempre. Vou encerrar a gravação, mas vou ficar agora mais uns minutos para eventuais dúvidas, mas para não ficar muito extenso aqui, eu vou encerrar a gravação agora. Estou encerrando. Ô, professor, posso fazer uma pergunta?